Vamos mergulhar hoje em uma das ideias mais estranhas e ao mesmo tempo fascinantes de toda a psicologia. A teoria de que, no fundo, todos nós compartilhamos uma espécie de mente ancestral, ou um inconsciente coletivo, como batizou Carl Jung. E o ponto de partida disso tudo é um mistério que, olha, parece coisa de filme. Como é que uma alucinação em 1906 conseguiu descrever com precisão um texto antigo que ninguém conhecia e que só viria à luz do dia 4 anos depois? A resposta para esse enigma mudou completamente o jeito que a gente entende a mente humana. A nossa história começa num hospital psiquiátrico. Lá, um paciente com esquizofrenia, um homem com pouquíssima educação formal, descreveu em 1906 uma visão bem bizarra. Ele dizia que via o falo do sol e que o movimento dele criava o vento. Parece uma loucura sem pé nem cabeça, né? Mas essa imagem é a chave para resolver o nosso mistério. E quem estava lá, ouvindo essa história toda, era ninguém menos que Carl Jung. E para ele, aquilo não era só um delírio qualquer, era uma pista. Uma pista para algo muito maior. Uma ideia radical que ia bater de frente com toda a psicologia da época. A mente oculta. Beleza, vamos botar as coisas em perspectiva. Quase todo mundo já ouviu falar do inconsciente pessoal do Freud, certo? É aquela gaveta da mente onde a gente joga traumas, memórias esquecidas. É um baú único de cada um. Mas o Jung foi além. Ele disse que existe uma camada ainda mais funda, o inconsciente coletivo. Uma coisa que não vem da nossa vida, mas que a gente herda. É como se fosse um software mental básico que vem instalado em todo o ser humano. Tá, mas e aí? O que tem dentro desse tal de inconsciente coletivo? Arquétipos. Pensa neles como se fossem os personagens padrão da experiência humana. O herói, a mãe, o sábio, o trapaceiro. Não são memórias, são modelos. São instintos de imaginação. É por isso que a jornada do herói aparece em tudo, desde a mitologia grega até os filmes da Marvel. É um padrão que já está lá, dentro da gente. E para mostrar que a nossa mente é muito mais do que só a nossa história pessoal, Jung sacou um exemplo simplesmente genial. O caso das duas mães na obra de ninguém menos que Leonardo da Vinci. Olha só, a explicação do Freud, que era o cara na época, era bem pé no chão, totalmente pessoal. Leonardo da Vinci teve, de fato, duas mães na vida dele. Então, para Freud, a pintura era só um reflexo da biografia do cara. Simples e direto, né? Mas Jung olhou para aquilo e pensou, tem mais coisa aí. Só que aí o Jung chega com a pergunta, aquela que muda o jogo. Se isso é só uma coisa pessoal do Leonardo, por que esse tema do nascimento duplo das duas mães aparece em mitos e religiões do mundo inteiro, em lugares e épocas que nunca tiveram contato? E a resposta do Jung, gente, vira a mesa completamente. Para ele, a explicação não era pessoal, era coletiva. Leonardo não estava pintando só a vida dele. Ele estava acessando, canalizando, um arquétipo universal, o da mãe dupla, que simboliza o renascimento espiritual. Ele deu forma a um sentimento que existe em toda a humanidade. E acredite, esse padrão está em todo lugar. É só a gente olhar com atenção. Pensa em Héracles, que tinha uma mãe mortal e uma mãe deusa. Nos faraós do Egito, com seu nascimento humano e divino. O próprio batismo cristão é um segundo nascimento. Até a figura dos padrinhos e madrinhas hoje em dia é um eco dessa ideia de ter uma segunda família simbólica. Pronto! Agora que a gente já entendeu o que são os arquétipos e esse tal de inconsciente coletivo, nós temos as ferramentas para finalmente resolver aquele enigma lá do começo. Vamos lembrar da primeira peça do quebra-cabeça, a visão do paciente, lá em 1906. O falo do sol que se mexe e cria o vento. Uma imagem única, que parecia ter saído do mais absoluto nada. E agora vem o golpe de mestre, a peça que faltava no quebra-cabeça. 4 anos depois da visão, em 1910, um texto grego antigo sobre o deus Mitra é finalmente publicado. E o que ele descreve? Algo semelhante a um tubo pendente do disco solar, a origem do vento. A semelhança é bizarra, é de arrepiar. E é aqui que o queixo cai. Pensa bem, o paciente estava internado, tinha pouca cultura, nunca tinha saído do país. O texto antigo era uma total novidade até para os maiores especialistas da época. Não tinha como ele saber daquilo. Então, como? Para Jung a resposta era clara. Tanto o paciente moderno quanto o místico da antiguidade estavam bebendo da mesma fonte, acessando a mesma imagem primordial do inconsciente coletivo. Ok, mistério resolvido. Fim da história? Que nada! É aqui que a coisa fica séria. Por que esse legado ancestral todo importa
hoje? A resposta tem consequências profundas e às vezes bem perigosas. É que, para o Jung, os arquétipos não são peças de museu, sabe? São mais como vulcões adormecidos dentro da nossa psique coletiva. E quando eles são despertados, o poder que eles liberam pode ser avassalador. E como é que isso acontece? Bom, primeiro uma crise, uma situação social tensa, aperta um botão e ativa um arquétipo correspondente na cabeça de muita gente ao mesmo tempo. Isso libera uma energia psíquica gigantesca que estava escondida. E essa energia, uma vez solta, pode mover multidões, pode impulsionar movimentos sociais e políticos em massa, tanto para o bem quanto para o mal. O próprio Jung resumiu isso de um jeito que, olha, dá o que pensar. O homem do passado está vivo dentro de nós. O destino das grandes nações não é senão a soma das mudanças psíquicas dos indivíduos. Ou seja, o que acontece dentro da cabeça de cada um de nós se soma e pode literalmente mudar o curso da história. E tudo isso nos deixa com uma pergunta no ar, uma pergunta para a gente levar para casa. Se a gente olhar para o mundo hoje, para as nossas crises, para as tensões políticas, para as grandes narrativas que nos contam, que arquétipos, que mitos antigos e que símbolos poderosos estão agindo por baixo dos panos, moldando o nosso presente, muitas vezes sem que a gente nem perceba?